Estamos ao vivo, varão. Graças a Deus. A paz do Senhor a todos, graça e paz, shalom alenri, caris carirene, né? Graça e paz em grego. Que Deus abençoe a todos. Estamos aí essa terça-feira abençoada nesse podcast para falar sobre um assunto cujo qual eu comentei com o nosso amado e querido irmão e presbítero Henrique Severo, que se prontificou assim, como foi prontificado naquele dia que nós falamos sobre a marca da besta. Então, para não ficar uma coisa assim, tipo capenga, uma perna grande e outra fina, temos que falar também quem é que vai implementar, que é o anticristo. Beleza? Amém. É isso. Também queria desejar aí uma boa noite a todos aí, a paz do Senhor a todos. Como o nosso missionário aqui, Martiliano, falou, né? E isso aqui, esse assunto do qual a gente vai estar abordando aqui, é um assunto muito importante, que se a gente parar para poder observar, as pessoas estão ficando perdidas nesse assunto, né? Estão ficando perdidos. Eu, inclusive, ontem eu fui pregar numa igreja, num culto de libertação, e eu vi lá no movimento lá da igreja, lá, né? O presbítero lá trouxe até uma palavra, um comentário lá da palavra lá em Apocalipse capítulo 20, que eu gostei do que ele falou, mas só que do decorrer do culto, eu fui vendo, as pessoas hoje em dia só estão querendo saber de como é que eu posso te dizer, de movimento dentro da igreja. Movimento, eles não querem saber de palavra mais não, cara. Eles querem saber de palavra, eles querem saber do conhecimento, daquilo que Jesus Cristo deixou para poder nos instruir, do que está para acontecer, o que vai acontecer, o que está acontecendo. Eles não estão querendo observar isso não, cara. Então, esses assuntos aí, o assunto que a gente abordou semana passada, que vai ser abordado hoje, vai ser um assunto muito importante para poder estar alertando, né, a população. Pode ficar com a palavra aí, pode ficar à vontade. Meu caro, você falou tudo. Quando eu morava no Rio, aqui em Goiânia, e em alguns lugares que eu morei, em outros estados, há uma diferença. O lugar mais parecido com o Rio que eu encontrei foi São Paulo, nessa questão de movimento. Volume aqui, o volume do celular, porque tá lá, tá ao vivo ali também. Que se alguém responder alguma coisa, tem como responder. Ok. Então, o lugar mais parecido nessa questão de movimento que eu conheci até hoje, pode ser que exista outros, mas até hoje, onde eu encontrei parecido foi São Paulo. Claro, né? Acreditamos que Deus tem sua multiforme graça, como está em 1 de Pedro 4,10, que ele não trabalha de forma uniforme, né? Mas Jesus, o Espírito de Deus, o Juan Kadosh, ele trabalha de multiforme graça. Mas sabemos que tudo tem um limite, e a Bíblia manda, né, 1 Coríntios 14:33, ter ordem e decência. Mas, enfim, o importante é o que nós estamos fazendo aqui, buscando o conhecimento, buscando a palavra. Deus, quando usou o profeta Oséias, um dos profetas menores, ali acaba no livro de Daniel, começa o livro de Oséias. No capítulo 4, versículo 6, ele fala: o meu povo, o povo de Deus, o povo escolhido, o povo de Israel, ele falou: meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Não será, ele era destruído sempre por causa da falta de conhecimento de Deus. Aí no versículo 6 do capítulo 6 do versículo 3, ele fala: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Porque nós somos finitos, nosso Deus é infinito. Nós somos limitados, nosso Deus é limitado. Nós perecemos, nosso Deus é eterno. Então, o conhecimento de Deus é infinito, o nosso é limitado. E não temos como ter todo o conhecimento na nossa mente. Então, meu caro, a busca do conhecimento da palavra é a melhor coisa. Por quê? Porque através do conhecimento da palavra que você se achega a Deus, você passa a compreender melhor o reino de Deus e poder se preparar para o retorno de Cristo Jesus, que está mais perto do que nunca. Agora, para dar ênfase ao que nós vamos conversar, falar e estudar, que é sobre o anticristo, eu pontilhei e compartilhei, assim, tanto quanto você também aí no WhatsApp, Facebook, Instagram, sobre o anticristo. Qual a origem dele?
Há muitas pessoas que se questionam, acredito que você já pesquisou, já viu vídeos, debates, pregadores, pastores, teólogos, N detalhes. Há um questionamento muito grande, até eu, quando comecei na fé, eu sempre quis saber que era o anticristo, que era o antimessias. Então, vamos lá. Quem é o anticristo? É o primeiro ponto. Da onde ele vai vir? Ele vai ser um judeu? Ele vai ser um muçulmano? Ele vai vir de que país? Quem vai ser ele? Há pelo menos algumas especulações, tá? A primeira especulação é a seguinte, que o anticristo vai ser um judeu europeu. Por que um judeu europeu? Porque os judeus vão aceitar ele de bom grado, e um judeu, ele só crê em um Deus, ele é monoteísta, né? Como eu já falei em outros vídeos, só existem 3 religiões monoteístas no mundo: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. As únicas que crê em um único Deus, somente um e nenhum outro. Então, eles acreditam que vai ser um judeu europeu, ok? Porque ele vai criando um Deus e vai ter o carinho e o afeto dos judeus. Tá, europeu por quê? Quando o segundo templo foi destruído em Jerusalém, aquele templo que Jesus entrou e profetizou que seria destruído, está no capítulo 24 de Mateus, ele fala, esse templo vai ser destruído, em 3 dias eu vou reconstruir, falando que ele ia habitar dentro do ser humano pelo Espírito Santo. Aquele templo ele levou 42 anos. Herodes o Grande mandou reformar ele e ampliar ele para ficar parecido ou até melhor com o Templo de Salomão, que foi o primeiro templo. Mas aí, no ano 70 depois de Cristo, já na era cristã, um general chamado Tito, filho de um imperador chamado Vespasiano, foi a mando dele, por causa que houve uma rebelião em Israel, em Jerusalém, e ele mandou acabar com aquela rebelião. E no momento que ele mandou acabar com aquela rebelião, os judeus começaram no ano 67 e a rebelião foi acabar no ano 70. Tito entrou junto com as suas legiões e o templo foi destruído, ao ponto das pedras que pesavam toneladas, os soldados quebrarem as pedras, tulharem as pedras, porque as pedras do templo elas eram revestidas de ouro. Então os soldados matavam as pessoas, quebravam as pedras do templo, que eram de toneladas, e tulhavam, quebravam, esmagavam com suas armas para pegar o ouro maciço que tinha naquelas pedras. Então, a profecia de Jesus, que não ficaria pedra sobre pedra, ali aconteceu no ano 70, através do general Tito, que logo após se tornou imperador. Agora entra uma grande questão. Por que essa especulação de que o anticristo vai ser um judeu ou um europeu, ou um judeu europeu, alguém descendente da tribo de Israel, especificamente da tribo de Judá, porque ele tem que ser descendente de Davi? Porque em João fala, eu vim para os meus me rejeitaram, mas outro vai vir em seu nome e esse não vai rejeitar. Pegam esse texto de João, querendo dizer que Jesus foi rejeitado para se cumprir a profecia, mas o anticristo vai vir e vai ser aceito. Só que tem um detalhe, ok? Quando o templo foi destruído, o imperador Tito, ou melhor, o general Tito, que depois se transformou em imperador, ele era romano. Roma é onde fica a Itália atual, ali onde fica o Papa, então é uma parte da Europa. Então o que acontece? Como foi ele, junto com os seus soldados, que destruiu o templo, eles acreditam que o anticristo vai ser europeu, com base no que aconteceu no ano 70, que eles acreditam que é um judeu europeu, ok? Só que tem um detalhe importantíssimo, né? No livro História aos Hebreus, ou Guerras Judaicas, do historiador judeu Flávio Josefo, que viveu na época, o que ele fala? Que quando os romanos eles venciam batalhas, eles não matavam as pessoas completamente, só matava quem se opunha. Os que se rendia, eles traziam a Pax Romana, eles colocavam tributo, subjugavam aquele povo, pegavam os seus escravos e transformavam em guerreiros, e colocavam seus melhores guerreiros para lutarem as suas guerras. Quer dizer, em vez de os soldados romanos, primeiro ele mandava os escravos que eram feitos soldados. Então, o que acontece? Naquela região ali de Israel, Roma já havia conquistado várias regiões. E muitos ali ao redor de Israel eram inimigos de Israel. Então, os estudiosos acreditam que quando o general Tito deu a ordem, quem invadiu com esse ódio para destruir o templo e acabar com os judeus foram as nações vizinhas, que eram inimigas de Israel, que foi subjugadas, vencidas por Roma, e que com o ódio que tinham foi lá e destruiu. Aí abre um precedente de que as nações que sempre estavam em guerra com Israel era
hoje a Síria, a Assíria, a Babilônia, que é o atual Iraque, a Média-Persa, que é o Irã, países daquela região que existem hoje, só que mudaram alguns o nome, mas continuam lá. Então, acredita-se que, primeiro ponto, eles acreditam que seja um judeu europeu. Segundo ponto, um camarada que está na história, que foi um antitipo parecido com o anticristo, ou como o anticristo vai atuar, é um sírio chamado Antíoco Epifânio IV, ou Antíoco Epifânio IV. Ele era um sírio, que ele era um sírio que adorava a mitologia grega, o panteão grego. Ele tinha como Deus supremo Zeus, do panteão grego. E Antíoco Epifânio, no ano 164 ao ano 167, ele invadiu Jerusalém, ele subjugou o povo de Jerusalém, ele entrou dentro do templo, ele matou um porco, Deus destruiu tudo e colocou uma estátua de Zeus, que é uma coisa abominável. Primeira coisa, matar um porco, que é um animal considerado imundo, segundo o que está em Deuteronômio, a lei de Moisés. Segundo, colocou uma estátua, uma imagem para trazer idolatria dentro de Israel, dentro do templo. Aí, o que aconteceu? Depois, quando você tiver tempo, eu não sei se você já leu, está no livro apócrifo, está na Bíblia Católica, chamado Primeiras e Segunda Macabeus. Não sei se tu já ouviu falar. É o livro dos Macabeus. Está na Bíblia Católica. É para nós considerado apócrifo. O que é um livro apócrifo? Que não foi canonizado, que não é considerado inspirado por Deus, ok? É um livro que foi colocado depois como inspirado e não foi aceito por nós, os protestantes. Então, depois você procura Primeira e Segunda Macabeus, você pode encontrar na internet, está dentro da Bíblia Católica, eu já li. Ele faz parte da história. Então, os Macabeus se levantaram, um homem chamado Judas Macabeu, com a sua família, e levantou uma rebelião, uma insurreição contra Antíoco Epifânio, lutou, venceu a batalha, e ali eles colocaram a luz dentro do templo, dentro da menorá do candelabro. Aí surgiu a festa do Hanukkah, porque sem ter óleo, não tinha óleo, não tinha azeite naquela época, o candelabro ficou aceso sozinho durante 8 dias sem ter azeite. Então foi criada a festa de Hanukkah, que é a festa das luzes. Mas enfim, Antíoco Epifânio, ele fez algo parecido com o que o anticristo vai fazer. Então alguns estudiosos acreditam que o estilo do Antíoco Epifânio é um estilo parecido com o do anticristo, é um protótipo, e ele era sírio. Então, há uma linha que acredita que ele vai ser da Síria, ok? Outros acreditam que ele vai ser muçulmano, tá? Estamos no primeiro ponto, que é falando sobre a origem do anticristo, para depois a gente aprofundando, beleza? Qual seria? Por que um muçulmano? Na escatologia muçulmana, eles pensam diferente de nós e dos judeus, é óbvio. Eles acreditam que Jesus ele não era o Filho de Deus, porque na escatologia muçulmana eles não acreditam na teologia, na escatologia deles, não acreditam que Deus possa gerar, tanto é que um fala para o outro, Deus não pode gerar e nem pode ser gerado. É inconcebível para eles Deus gerar. Então não acredita que Jesus era o Filho de Deus. Eles acreditam que Jesus era um profeta, qual foi Isaías, qual foi Elias, qual foi João Batista, e assim sucessivamente. Eles acreditam que na hora que Jesus foi ser crucificado, ele não foi crucificado. Pegaram alguém parecido com Jesus, um sósia, tiraram Jesus do momento do sacrifício e colocaram alguém parecido com ele. E é isso que eles pensam, está na história da escatologia deles, da teologia deles. Jesus foi para a Índia, e lá na Índia ele casou e teve filhos, quer dizer, teve uma vida como de um ser humano comum. Ok? Eles acreditam que, no fim dos tempos, Jesus, que é chamado de Issa, tá? Issa, vai vir para ajudar o Mahdi, que é o 12º imã. O Mahdi seria para nós o anticristo. Para eles vai ser o Salvador, o Cristo, que é chamado de o Mahdi, o restaurador, o 12º imã. E Issa, que no caso seria Jesus, vai vir com ele para profetizar, e quem não se submeter à autoridade e à religião do Mahdi vão ser mortos. E detalhe, o Issa, ele vai vir através de Mahdi, que seria o anticristo para nós, e o Issa, que ele está falando para nós, seria o falso profeta, que no caso está em Apocalipse capítulo de número 13, ok? Que é a besta que surge da terra, que é a do mal, o anticristo da terra, é o falso profeta. E quem não receber essa marca vai ser morto. Olha só como é que
há um paralelo nisso aí. Então, o que acontece? Eles acreditam que o anticristo possa ser de origem muçulmana. Não só por isso, mas pelo fato de que, lá no capítulo 11, eu vou pedir você para abrir a Bíblia comigo aí, Daniel, você, por favor, para a gente contextualizar. A gente vai começar a ler aqui um pouquinho. Eu estava lendo aqui já no 11:34. Então, versículo... o versículo 36. Oi? Já está até marcado aqui já. O versículo 37, por favor. Daniel 11:37. Olha só o engraçado. Diz assim, ó. E não terá respeito aos deuses de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a qualquer deus, porque, sobretudo, se engrandecerá. Olha só, aí é que está a questão. Alguns estudiosos acreditam que o anticristo... Entrou um varão aí. Então deixa vir. Quem quiser vir pode ir bem-vindo aqui. Muitos estudiosos acreditam que o anticristo vai ser homossexual, por causa desse detalhe. Bem-vindo, meu amigo. Seja bem-vindo, Eduardo é meu amigo. É um goiano que está lá no Piauí. É um abençoado, é um levita. Eduardo, seja bem-vindo, abençoado. Fica aí com a gente. Seja bem-vindo. Amém. Deus te abençoe. Pai Senhor. Amém. Isso aí. Então vamos lá. Diretamente do Piauí. Ele está lá no Piauí, lá, acompanhando a gente. Amém, amém. Seja bem-vindo. Então, meu discípulo, tá? Estudou teologia comigo um pouco, né? Depois mudou, mas vai voltar aí, breve deve estudar mais comigo um pouquinho. Amém. Amém. Forte, é forte. É igual a oração da Universal, é forte. O que acontece? Alguns estudiosos acreditam que o anticristo ele vai ser homossexual, com base nesse texto. Já alguns estudiosos acreditam que o anticristo vai ser muçulmano, por quê? Porque dentro da lei muçulmana, a lei de Sharia, eles têm a mulher como nada, eles têm a mulher como um simples objeto sexual para cuidar dos filhos. Trata a mulher como se fosse um nada, ok? Então, o que acontece? No capítulo 7 de Daniel, vamos ler aqui no capítulo 7 de Daniel, a partir do versículo 25. 7. Que diz assim, ó. E proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo. E cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ok? Capítulo 7, 25. Porque na visão escatológica, o Mahdi, no caso para eles, o Mahdi para nós seria o anticristo, eles acreditam que o anticristo seria muçulmano, por quê? Porque eles vão mudar as leis e vai mudar os tempos. O que seria isso? Mudar o calendário. Um exemplo, para os islâmicos muçulmanos, eles adoram Alá na sexta-feira. Os judeus adoram a Yahvé, Hashem, a Deus, para nós, né? Hashem para eles, o Eterno, no sábado. E nós, os cristãos, temos o domingo como instituído para um culto familiar, que é o culto da adoração. Então, na sexta os muçulmanos, no sábado seriam os judeus e no domingo seriam os cristãos. Então, quando o anticristo assumir, e se ele for muçulmano, que muitos acreditam que ele possa ser muçulmano, tá? Por quê? Porque Roma, naquela época, não existia só na Europa. Roma havia 2 vertentes. A ocidental, que ficava na Itália, e a oriental, que ficava em Constantinopla, que hoje é a atual Turquia, ok? Onde é a atual Turquia. Então, a Roma europeia, ocidental, ela foi destruída no ano 436, já para a era cristã, ok? Já a Roma oriental, ela durou aproximadamente quase 1000 anos, ok? E ela foi destruída pelos os mamelucos, né? Os mamelucos, no caso, seria um grupo árabe muçulmano também, chamado de mamelucos, ok? Então, o que acontece, meus amados? Dentro desse ponto, eles acreditam que
o anticristo, a origem dele poderia ser muçulmana. Também por outro detalhe, por causa que a forma de execução do anticristo. Como nós falamos, né, sobre a marca da besta, naquele outro podcast, qual é a forma de execução do anticristo? Decapitação, degola, cortar a cabeça. E como é que os islâmicos radicais, eles utilizam para destruir as pessoas, para matar as pessoas? É por meio da degola, é por meio de cortar a cabeça. Então, se ele for um muçulmano, vai haver mudança das leis, mudança dos tempos, que é a mudança do calendário, que o calendário muçulmano também não é como o calendário da gente. É que no chinês. O calendário chinês não é igual ao nosso, o calendário judeu não é igual ao nosso, que ele é o calendário lunar, e o calendário islâmico muçulmano dos árabes não é igual ao nosso, ok? Então, ele vai mudar as leis, vai mudar os tempos, e detalhe, não terá amor pelas mulheres. Então, tudo indica que se ele for muçulmano, ele vai implementar a lei de Sharia, quer dizer, o que as mulheres fizerem, que nem temos aí o feminismo, as mulheres que conseguiram votar, trabalho, né, esse que para o homem vai ser tratada como nada. Então, segunda vertente, que o anticristo possa ser homossexual, então, por esse motivo, ele não vai ter amor pelo desejo das mulheres. Beleza? Esse aí é o primeiro... Pode falar. Pode tirar uma dúvida aqui, que eu acho que a maioria, quando for de assistir o vídeo, vai ter essa mesma dúvida. Como Pode perguntar. você falou que o Antíoco Epifânio I, né? Lá no quarto, Antíoco Epifânio IV. Foi o quarto? Não. Isso. O primeiro que entrou dentro do templo lá e sacrificou um porco lá, que é considerado como um bicho imundo. Então, como eu já ouvi muitas pessoas falar, às vezes, não sei, de repente a gente está até cometendo um erro e não sabemos por falta de conhecimento, de coisa. Diante a lei de Deus, é pecado comer carne de porco ou não isso? Aí é uma questão muito complicada. Por quê? Porque o que acontece? Quando o apóstolo Pedro tem uma visão dos animais que eram considerados impuros de ser comido, aí ele fala, como eu vou comer isso? Aí Deus falou assim para ele, como você pode transformar impuro aquilo que eu deixei puro? Ok? Então, assim, pela lei de Moisés, diz que não. Mas aí, dentro da época em que estamos vivendo, da graça, e animais que eram considerados impuros foram purificados, então eu acredito que é uma questão de consciência. Porque se você pegar e for, que nem um exemplo, igrejas que guardam o sábado, eles dizem que nós, que não guardamos o sábado, estamos em pecado. Bem, a Bíblia fala que se você cumpre a lei e tropeçar numa só, você quebrou toda a lei. Isso faz parte da lei, isso faz parte do Antigo Testamento. Então, assim, ele tem que deixar a barba ficar grande, ele tem que levar um cordeiro para o templo, e o templo já não existe, o templo foi destruído, como eu falei, no ano 70. Então, na minha concepção é o seguinte, se a pessoa se sente mal em comer isso, não coma, ok? Agora, se você não come, não se sente mal, e você acredita que Jesus fez a obra completa e isso não é imundo, você vai, ter uma consciência tranquila. Eu acho que é uma questão de consciência, entendeu? Porque se você for pegar e viver a lei, tu tem que viver a lei completa, entendeu? Tem que viver a lei 100%. E a gente está na graça, a gente está já no favor imerecido, entendeu? Então, se a pessoa sentir, não, eu não quero comer carne de porco, beleza, não coma, ok? Agora, dizer que é pecado e dizer, então eu tenho que viver a lei 100%. Eu tenho que tomar, igual era na época de Moisés, na época de Salomão, na época de Davi, entendeu? Esse é o meu pensamento, ok? Então, Henrique, dando ênfase a isso, já falei, né, qual seria a origem, né, como eu te falei, seria judeu, europeu, grego, sírio ou muçulmano, beleza? Esse é o primeiro ponto. Agora, vamos ver quem ele é, qual a essência dele, o que há por trás do anticristo, o que força, que poder é esse, o que há de tão assim nele que faz com que ele seja tão temido e tão respeitado, e a Bíblia dá vários textos falando sobre ele. Por que há um peso tão grande quando diz respeito ao anticristo, ao antimessias, beleza?
Quais são as características dele? Primeira característica, ele é um blasfemador. A Bíblia fala que ele vai blasfemar. No Daniel, capítulo 7, versículo 25, ó, vamos lá. Ó, vamos ler aqui sobre esse ponto. Ó. E proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo. Ok? Proferirá palavras contra o Altíssimo quer dizer, ele vai blasfemar contra Deus. Ele vai falar coisas imundas, podres contra Deus. Então, acreditamos que esse período já é o período da grande tribulação. Por quê? Você vai ler aqui no final, aqui, ó, do versículo 25, olha só. E cuidará em mudar os tempos e a lei, e serão entregue nas suas mãos por um tempo. Quem? Os santos que vão ficar aqui. Quer dizer, aqueles que perderam o arrebatamento e os judeus em si também que não foram arrebatados. Ó, por um tempo, tempos e metade de um tempo. O que seria isso? 3 anos e meio. Então, nós acreditamos que isso vai acontecer na metade da grande tribulação, ok? Quer dizer, de 7 anos, como está em Daniel 9, versículo 26, vamos lá, Daniel 9, versículo 26. Isso tem que ficar bem inserido na mente. Daniel 9, 26. Que diz assim, ó, e depois das 72 semanas será tirado o Messias. Aqui está falando quando Jesus foi crucificado, ok? 62 semanas. A ele, e não será mais, e o povo do príncipe que há de vir. O povo do príncipe que há de vir é aquilo que eu falei para você sobre o general Tito, que era filho do imperador. Ele era um príncipe. Depois ele se transformou em imperador no lugar do pai dele. Tá? O povo do príncipe quer dizer o povo do anticristo. Por isso que eles pensam que ele vai ser um europeu, que é um descendente dos romanos. O povo do príncipe quer vir destruirá a cidade e o santuário. Quer dizer, eles vão vir e vai fazer como foi feito daquela vez. Vai destruir o quê? Jerusalém, ok? Destruir o templo que vai estar lá. E o seu fim será como multidão, e haverá guerra, e estão determinadas assolações. Versículo 27. E ele firmará um concerto. Esse concerto é a aliança, é um tratado que nós acreditamos, chegam os estudiosos, né, assim como eu, que ele vai fazer um pacto de uma semana de ano, 7 anos, dá 7 anos, uma semana, ok? Ele fará um concerto, um pacto, uma aliança de anos, por uma semana, quer dizer, uma semana são 7 dias, 7 anos. E na metade fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Na metade dos 7 anos, que o templo, o terceiro templo vai estar erguido, ele vai entrar dentro do templo e vai cessar como? Ele vai se intitular ser Deus. Ele vai chegar dentro do templo e vai falar, ó, eu sou o próprio Deus encarnado. Ele vai dizer que ele é Deus, Hashem. Aí vai dar um problema seríssimo. Aí é que começa a grande perseguição do anticristo contra o povo de Deus. Quer dizer, os judeus e os que ficarem na grande tribulação e os que se converterem no período da pregação das 2 testemunhas e dos 144 mil. Aí o pau vai estar comendo na casa de nota aqui, nesse período. Então, continuando aqui, e sobre as asas das abominações virá o assolador, e isto até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Quer dizer, vai haver uma perseguição, muita morte, porque vai haver uma guerra colossal do anticristo. Agora, um detalhe, número 2 que eu falei como característica, ele vai ser um perseguidor homicida, que é isso aqui, ele vai matar todos aqueles que se opor a ele, ele vai destruir todos aqueles que ficarem contra ele. Ele também, como nós já falamos antes, que é uma das suas características, ele vai mudar as leis e os tempos, como já fora falado, que ele não vai ter nenhum prazer às mulheres, ele vai burlar e destruir aquilo que é correto. O que acontece, Henrique? Ele também, dentro do seu exército, ele vai ter um controle de reinos. Que reinos são esses? Você vai encontrar aqui no capítulo, capítulo 8, versículo 23 e 24, capítulo 8 de Daniel. Vamos ver aqui o que diz o capítulo 8, versículo 23. Olha só. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, se levantará um rei feroz de cara e será entendido em adivinhações. E se fortalecerá sua força, mas não pelo seu próprio poder, e destruirá maravilhosamente e prosperará, e fará o que lhe aprouver.
e destruirá os fortes e o povo santo. Significa que ele será um rei, ele será alguém que vai ter uma posição, ele vai ser alguém de poder. E o que esse anticristo ele vai fazer, o antimessias? Ele vai ter uma cara dura, quer dizer, ele vai ter uma aparência boa, mas ele vai ser feroz como um leão, ele vai ser duro, ele vai ser cruel, ele vai ter só uma aparência de uma pessoa boa, mas lá no fundo ele é a própria personificação de Satanás, vai estar completamente tomado pelo poder de Satanás. Vamos aqui no capítulo 7, o Rick, por favor, a partir do versículo 20, ok? Capítulo 7 de Daniel, a partir do versículo 20. Vamos ler sobre isso aqui. E também, das 10 pontas que tinha na cabeça, e da outra que subia, de diante da qual caíram 3. Daquela ponta, digo, que tinha olhos e uma boca que falava grandiosamente, e cuja aparência era mais firme do que o das suas companheiras. Eu olhava, eis que esta ponta fazia guerra contra os santos e vencia. Essa ponta pequena, quando fala de chifre, é uma linguagem figurativa, ok? Não é literal, é figurativa. O que significa? Que Daniel está tendo uma visão de um poder que é um chifre. E esse chifre tinha a boca que falava. Esse chifre aqui é uma representação do anticristo. Daniel, na época dele, ele está vendo o que vai acontecer no futuro. Então, o Apocalipse está ligado ao livro de Daniel. Tanto é que, na teologia, Daniel é considerado o pequeno Apocalipse do Antigo Testamento. Ok? Tanto é que nós sempre lemos Daniel ligado ao Apocalipse do Novo Testamento, ok? Então, esse chifre pequeno, ele vai se levantar dentre outros chifres, quer dizer, vai ser um poder no meio de poderes, quer dizer, no meio de reis. E aí ele vai falar grandiosamente, ele vai se exaltar, vai falar coisas que vai deixar todos de boca aberta. E ele vai perseguir os santos, quer dizer, vai perseguir os cristãos que estiverem aqui na grande tribulação. O alvo principal dele, no período da grande tribulação, vai ser perturbar e perseguir e matar os cristãos, pelo ódio que o diabo tem de nós, servos de Deus. Imagina, para quem ficar aí, na grande tribulação, o ódio que ele tem daqueles que servem a Deus. Pode falar. Eu imagino que aqueles que ficar no subir na primeira vinda de Cristo e que aqui na terra aqui cansou de repreender, de expulsar os demônios dele, eu acho que vai ser os primeiros que ele vai procurar, mano. Vai ser o primeiro que ele vai procurar. Vem cá, não era você que ficava me repreendendo, não era você que ficava me dando banho de olhos giros. Vem cá, rapaz. E ele conhece porque quando você vai ver ali no capítulo 19 de Atos, uma pessoa ficou endemoniada, aí os filhos de serva, que era um sacerdote que tinha na região, foi expulsar o demônio. Aí falou, te expulso, te esconjuro, no nome de Deus de Paulo. Aí o diabo olhou para ele, o demônio falou, vem cá, eu sei quem é Paulo. E eu sei quem é o Deus de Paulo. Vocês são quem? E ele voou e rasgou, deu um pau, e todo mundo saiu correndo pelado. Quer dizer, não tinha o poder de Deus, mas o diabo sabia quem era ele. Ele falou, eu conheço Paulo. Eu sei quem é Paulo. Quer dizer, da mesma maneira que o nosso nome está escrito no livro da vida, há um caderno lá, um livro no inferno, de pessoas que são inimigas do diabo, que o diabo tem vontade de destruir, matar e acabar com a vida delas. Eu acredito que nós somos essas pessoas, que ele tem um ódio e está torcendo para nós perdermos o arrebatamento, com certeza. Mas não vamos perder, não. Não vamos perder, não. Eu peço perdão a Deus todo dia, cara. Todo dia eu falo, Senhor, eu falo para Jesus Cristo, falo, Senhor, a única coisa que eu não quero é ir para o inferno, cara. Não quero perder minha salvação. Sem zoeira. Então, Henrique, para você ver a gravidade e a seriedade da coisa. Vamos continuar aqui, Henrique. Versículo 22. Até que veio um ancião de dias e foi dado juízo aos santos do Altíssimo, e chegou um tempo que os santos possuíram o reino. Aqui já está falando do reino milenal. Quando fala o ancião de dias aqui, é Jesus Cristo, que o cabelo, quando João vê ele, no capítulo 1 de Apocalipse, versículo 13, como é que ele vê? E olhei, e o seu rosto brilhava como o sol, seu cabelo era branco como a lã, como a neve, seus olhos eram chamas de fogo, da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, de 2 gumes, no seu peito havia um cinturão, ele tinha vestes brancas até os artelhos, quer dizer, até o tendão dos pés, até o calcanhar, os seus pés eram como um latão reluzente, um bronze polido tirado de uma fornalha. Preste bem atenção nisso. João vai olhando de cima para baixo. O sol fala de justiça. Lembra o que está em Malaquias 4:2? E para vós que temeis o nome do Senhor, brilhará o sol
da justiça. Quer dizer, que Deus vai julgar todos os ímpios e nós, que somos servos de Deus, que sofrem aí luta, calúnia, difamação, todo tipo de coisa ruim que a gente passa, vai chegar um dia que vai acabar, porque Deus vai nos dar nosso galardão e vai dar, né, aquilo que os ímpios merecem, quer dizer, a punição dos erros deles. E ele, olha, sol fala de justiça, o rosto brilhava como o sol, fala de justiça. Os olhos, como chama de fogo, é a capacidade de Deus penetrar dentro da alma, ver além da aparência, para julgar com justiça, quer dizer, ver além daquilo, quer dizer, Deus, ele sabe o que passa na nossa mente, nos nossos pensamentos, o que está na nossa boca e o que está no fundo do nosso coração. Porque muitas vezes a pessoa fala uma coisa, mas no coração dela, ela está pensando outra. Ela não está falando com sinceridade. Ela não tá... Então, Deus vê além da aparência, a capacidade de julgar. Cinturão no peito fala que ele é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que é como Abraão, a única pessoa que Abraão deu dízimo, e naquela época ainda nem existia tabernáculo, não existia templo, foi Melquisedeque, que era rei de Salém. Tu vê lá que Abraão deu. Então, ele é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ok? Vestes branca, santidade. Cabelo branco fala de sabedoria eterna, sabedoria, que os velhos são sábios, prudência, ciência, eterna, inteligência eterna, quer dizer, prudência e sabedoria. Os pés, como latão reluzente, significa o que está em Romanos 16:20. Em breve, o Deus de paz esmagará a Satanás debaixo dos nossos pés. Que bronze, quando fala de bronze polido, também fala a capacidade de julgar com justiça. Então, João viu isso. Então, aqui você vai ver que ele vê o reino chegando. Daniel vê o ancião de dias, que é Jesus, e ele vê o reino de Deus chegando, que é o reino milenal, que vai acontecer após nós descermos com Cristo para vencer o anticristo na batalha de Armagedon, como está em Apocalipse capítulo 16, Apocalipse capítulo 19, a partir do versículo 11. A batalha de Armagedon. Então, meu jovem, continuando aqui, ó, versículo de número 24. Vamos ler aqui o versículo 24 do capítulo 7. Vamos lá? Diz assim, ó. E quanto às 10 pontas daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará um outro, qual será diferente dos primeiros. Abaterá 3 reis. O que significa? Que o antimessias... Opa, travou aqui. Está me ouvindo, Henrique? Estou te ouvindo. Significa que o anticristo, o que ele vai fazer? Ele vai se levantar dentro de 10 reinos, vai abater 3 reinos e vai ficar 7 reinos. Ele vai ter o controle sobre 7 reinos. E vai ser esses 7 reinos, essas 7 nações mais poderosas, que vai estar junto com o anticristo para ajudar ele a governar todas as nações que existirem nessa época. Beleza? Está me ouvindo? Está compreendendo bem? Estou. Então, beleza. Agora, vamos para o capítulo 2 de Daniel, Henrique, versículo 32. Capítulo 2 de Daniel, versículo de número 32. Olha só. Aqui está falando sobre o sonho que Nabucodonosor teve, ninguém soube interpretar, e Daniel orou juntamente com Misael, Ananias e Azarias, que é Sadraque, Mesaque e Abednego, e Deus deu a revelação. E está ligado que nós estamos estudando. Ele dá a resposta ao rei, dizendo assim, ó, a cabeça daquela estátua era de ouro fino, os seus peitos e seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro e os seus pés em parte de ferro e parte de barro. Estava vendo isso quando uma pedra foi cortada, sem mão, ao qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro e o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras no estio. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Este é o sonho, também a interpretação dele, este é o sonho e interpretação dele, diremos na presença do rei. Tu és rei dos reis, pois Deus dos céus tem dado no rei o poder, a força e a majestade. O que acontece? Deus revelou para Daniel que haviam reinos. Esses reinos ainda não haviam chegado. A estátua que Nabucodonosor viu era cabeça de ouro, peitos e quadril de prata, o peito e braços de prata, quadril de bronze, a perna era ferro e barro e os dedos também. O que acontece? Qual era o primeiro reino que ele estava vendo? Era o Babilônia, que era a cabeça de ouro. Depois ele viu os peitos e os braços de prata, seria
o Império Medo-Persa, que eram dois povos que se uniriam, venceriam a Babilônia e tomariam o reino através de Ciro o Grande. Depois, os quadris do ventre, essa parte aqui, de bronze, seria o Império Grego, o Império Macedônio, conquistado através de Alexandre o Grande, que aos 32 para 33 anos morreu de uma forma inexplicável, ok? Ferro e barro são duas matérias que não se misturam. Você é pedreiro, você sabe disso. Eu já trabalhei em obra, não sou pedreiro, mas trabalhei como servente há muito tempo. Você sabe que tu não faz concreto para botar em laje em qualquer coisa com barro. Você faz com areia e cimento, mas barro você não põe junto com ferro, porque não vai dar liga. Não é isso? A liga não apodrece. Isso, correto. Então, o ferro e barro não se mistura. Está falando do Império Romano, que ele seria duro, firme, como ele era, que ele destruía e matava mesmo sem dó, mas teria o barro. O barro seria a democracia, será do lado humano, que ele herdou dos gregos. Por isso que é chamado de cultura greco-romana. Por quê? Porque os gregos eram muito sábios, muito inteligentes, eles procuravam resolver as coisas através da filosofia, da inteligência, da conversa, da sabedoria, não pela força. Era o último caso. Já os romanos não. Eles queriam resolver tudo na brutalidade e na força. Tanto é que a gente vê vários filmes romanos, né, como Gladiador e outros, falando como era o estilo de vida, mais ou menos, daquela época dos guerreiros, da barbárie que era, da morte, dos gladiadores. Então, lá no final ele vê os dedos de ferro e de barro e vê uma pedra e destrói. Esses dedos falam dos 10 reinos que o anticristo vai governar, vai destruir 3 e vai ficar no controle de 7. Viu uma pedra, essa pedra destruir aquele reino. Então significa que essa pedra vai ser Jesus, que vai vir no final da Batalha de Armagedon e vai destruir o império do anticristo e vai colocar um império milenal, um reino eterno, que é o reino que nós vamos reinar com Cristo. Beleza? Isso aí ficou claro, não ficou? Ficou. Então vamos lá. Agora, dentro desse ponto, eu quero falar sobre esse detalhe aqui, ok? Os nomes que é dado ao anticristo e aonde e o porquê que você aonde você vai encontrar na Bíblia e o porquê que ele tem esses nomes, ok? O primeiro nome, né, o homem do pecado. Segundo nome, o filho da perdição. Você vai encontrar ele em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Vamos lá. 2 Tessalonicenses 2, versículo de número 3. Versículo o quê? Versículo 3. Ok? Ok, pode falar. Diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ok? Você lembra que nós falamos naquela nossa última podcast, estudo, sobre a marca da besta? Eu falei para você que ele seria um homem que não teria regras, não teria lei, lembra? Porque ele faria o que bem entendesse, como estamos estudando sobre isso. Correto? Correto. Você lembra que eu falei que o termo grego para isso, iniquidade, significa anomia? Anomia. Lembra? Sair agora assim do nome não faz a memória. Então, o termo grego para isso seria anomia, porque ele vai ser alguém que não vai respeitar regras, nem leis, nada, vai fazer o que bem entender. Ele vai se engrandecer. Então, ele é o filho do pecado, ele é o homem do pecado, o filho da perdição, porque ele vai fazer o que der na telha, não vai ver regras nem lei. E as leis que vai ser colocada ele vai ser um ditador, ok? Outro nome que está ligado a ele, como nós estamos falando, está ainda em 2 Tessalonicenses 2,8, que é o iníquo. Vamos ler aqui, capítulo 2, ainda no versículo 8. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Iníquo, do termo grego anomia, significa sem regra, sem lei. Quer dizer, ele é um sem lei, um sem regra, vai fazer o que bem entende, mas o final dele é ser destruído pela vinda do nosso Senhor Jesus, Yeshua HaMashiach, ok? Ele também é conhecido
como a ponta pequena. Abre aí Daniel, capítulo de número 7, versículo de número 8. Daniel, capítulo 7, versículo de número 8. Ok? Ok. Está escrito assim: estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nessa ponta havia olhos, e como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Quando fala, ele vai ser extremamente inteligente, ele vai ser uma pessoa extremamente magnífica. Não haverá precedentes de pessoas que nem ele. Ele vai ser uma junção da inteligência fenomenal, ok? Então, ele é também conhecido como a ponta pequena. Ele também é conhecido como o príncipe que há de vir. Abre Daniel aí, capítulo 9, versículo 26. Olha só, a gente já notou que a gente está lendo mais Daniel do que nunca? Notou isso? Notei. Então, só Daniel, a gente só ficou bem dizendo o texto de Daniel. Você vê como Daniel é importante para a interpretação do Apocalipse, né? Saiba que isso aqui que nós estamos fazendo, literalmente é uma área de teologia, de escatologia sobre o assunto. Verdade. Ó, e depois das 72 semanas será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Então ele é chamado o quê? O príncipe que há de vir. Também, o anticristo, capítulo 9, 26. Também ele é conhecido como o rei que se levantará. Capítulo 11, versículo 36 de Daniel. Abre aí. 11, 36. Que diz assim: e esse rei, ó, fará conforme a sua vontade, ó, anomia. Não há regras para ele, vai fazer o que bem entender. Anomia no grego, grava isso no teu coração, hein, Henrique. Olha que você vai ser o Eliseu, hein? Eu vou subir, vou deixar tu aí. Deixar só a capa. E esse rei fará conforme a sua vontade e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Quer dizer, vai se considerar o próprio Deus. E é um rei, uma pessoa que não vai ter precedente. Ok? E será próspero, ele vai ser um homem de grande riqueza. Isso mesmo. E contra os deuses dos deuses falará coisas incríveis e prosperará até que a ira se complete, porque naquilo que está determinado será feito. Então, quer dizer, ele também é conhecido como o rei que se levantará. Agora, por último, ele é conhecido também como a besta, Apocalipse 11, versículo 7. Vamos lá. Apocalipse 11, versículo 7. Apocalipse, capítulo 11, versículo de número 7. Diz assim: e quando acabarem o seu testemunho, a besta, que do grego é terion, animal selvagem, domável, que sobe do abismo, lhes fará guerra, e as vencerá e as matará. Aqui está falando que ele vai fazer guerra contra as duas testemunhas, e vai matar ela depois de 3 anos e meio, após o arrebatamento. Ok? Então, aqui ela também é conhecida como a besta que vem do grego, da palavra terion, significa animal selvagem, animal indomável. Quer dizer, uma besta fera, algo feroz, mal, ruim. Então, esses são os nomes. Essas são as qualificações. Agora eu quero que tu abra a Bíblia em 1 João 2, versículo 18. Só voltar um pouquinho do Apocalipse. 1 João 2, 18. Que diz assim: filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos, e já há a última hora. Ele está falando que, naquela época, o espírito anticristo já atuou em Nero, ano 34, depois de Cristo. Nero não, Calígula, perdão. Ano 34 já da era cristã. Ele atuou em Nero, ano 54,
Foi Nero que mandou matar Paulo por decapitação. Depois, nos anos ali na época de João, tá? Também, qual é o nome? Demociano, não. O imperador surgiu na época de João, estava matando a roda. Eu falei, não, eu falei o nome dele agora há pouco, eu esqueci. Pois eu lembro. Alguma coisa esse ano aí, agora deu branco aqui. O que acontece? Porque tem tanto imperador, Democraciano, alguma coisa assim. Eles matavam os cristãos, entendeu? Então, ele está falando que o espírito do anticristo já existe. O que é o espírito do anticristo? O espírito do anticristo ele vai tudo aquilo que é favorável a Cristo, que é favorável à palavra de Deus, que é favorável, que é certo, o que é favorável. Nero, César, ele era casado com um homem. Nero César, ele mandou decapitar um rapaz e fazer ele de mulher, ok? Teve um imperador que casou, se não me falha a memória, foi Nero também. Ele casou, foi com um jumento, com um cavalo, uma égua, entendeu? Casou, literalmente casou com um animal, entendeu? Então, se fala assim de sexo bestial, orgias que existiam naquela época. Então, o espírito do anticristo, ele estava nos imperadores, né? Trazendo adoração. Nero César mandava botar estátuas e pedia adoração para si. Lembrei do nome do imperador, Vespasiano, da época de Vespasiano. Então, meus jovens, eles pedem adoração e querem ser o centro, e querem dominar, e querem viver sem regra nenhuma. Abre tua Bíblia em 1 de João ainda, capítulo 4, versículo 6. Ó. Capítulo 4, versículo 6. Fala assim, ó. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve ou ouve-nos. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. João está falando que quem é de Deus, vai escutar o que nós estamos falando, vai aceitar, vai se fortalecer e vai se encher do Espírito Santo, da presença de Deus. Porque só quem nos ouve é quem tem Deus e quem quer Deus. O coração está quebrantado. Porque é o espírito da verdade que está em nós. Agora, quem não nos ouve, quer fazer o que quer, viver essa vida do jeito que ela está aí, o mundo atual, que é da palavra cosmos, o mundo fala do universo, cosmossoma, né? O cosmos. Por isso que Paulo falou em Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este cosmos, com este século, com este mundo, mas renovai a vossa mente pela palavra, para experimentar com a boa, santa e perfeita vontade de Deus. Ok? Não é para aceitar o estilo de vida mundano, porque o estilo de vida mundano, você sabe, ele choca com o estilo de vida que Deus tem para nós, com aquilo que Deus tem para a nossa vida. Né? Você foi do mundo, foi do espiritismo, eu vim de uma família espírita, fui expulso, né, do centro. Graças a Deus, entrei para a igreja, estou aí, Jesus me aceitou, e estamos aí. Então, o estilo de vida mundano, você sabe, é um choque com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então, o que está lá? O espírito do engano, o espírito do erro. Ok? Agora, para finalizar, Henrique, a minha fala aqui, eu quero que você grave aí algumas façanhas do anticristo, ok? Que ele vai ter tudo embutido no seu bojo, no seu caráter, atuando nesse período, ok? Vamos lá. Ele vai ser um grande intelectual, ok? E se você quiser anotar para ler depois, Daniel, capítulo 7, versículo 20. Ele vai ser um grande intelectual, ok? Não vai ver ninguém igual ele. A capacidade intelectual dele vai ser fenomenal. Daniel, livro do profeta Daniel, capítulo 7, versículo de número 20. Ok? Ele também vai ser um grande político, não vai ter um político igual a ele. Ele vai ser um político que vai dar um banho em todos os políticos que já existiram. Você vai encontrar em Daniel, capítulo 11, versículo 21. Livro do profeta Daniel, capítulo 11, versículo de número 21. Ele também vai ser um grande líder militar, um homem que vai dar um banho em Hitler, Mao Tse Tung. Ele vai dar um banho em todos os líderes que já existiu. Alexandre o Grande, Napoleão Bonaparte, Stalin, que ele vai ser um grande líder militar e um grande ditador. Você vai encontrar no capítulo 8, versículo 24 de Daniel. Capítulo 8, versículo 24. Ok?
Ele também vai ter uma grande oratória. Quer dizer, ele vai ter uma capacidade de convencer, de falar, e vai encantar as pessoas de uma forma fenomenal. Também vai estar no livro de Daniel, capítulo 7, versículo 20. Ok? Ele vai ter uma língua de prata. Ele vai seduzir como Democlaciano. Agora eu falei, Democlaciano foi um advogado que existiu na Grécia Antiga que ele tinha um poder de influenciar muito grande. Tinha uma boa oratória. Esse é o Democlaciano, não é o imperador romano. Uma grande capacidade de influenciar. Ele também vai ser um grande administrador, alguém que vai controlar o comércio e vai ter uma capacidade de administrar muito grande. Você vai encontrar no capítulo de número 13 de Apocalipse, versículo 1 e 2. Apocalipse, capítulo 13, versículo 1 e 2. Ele vai ter uma administração dos comércios, ele vai ter poder comercial, poder financeiro, ok? E também vai ter o poder religioso sobre o domínio dele. Vai ser um grande religioso, grande líder religioso. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Capítulo 2, versículo de número 4. Ok? Capítulo 2, 2, 2 Tessalonicenses 2, versículo 4. Então, ele vai ser um gênio intelectual, um gênio político, um gênio militar, um gênio na capacidade de falar da oratória, um gênio da administração dos comércios e um grande líder, genial. Tá? Mesmo porque a palavra gênio, que é utilizada para grandes, homens sábios, inteligentes, é uma palavra que não é boa, que na verdade vem do termo jinn. Jinn, na teologia islâmica, é demônio, que seria os gênios. Os gênios que a gente vê, o gênio da lâmpada, na verdade, são demônios na teologia islâmica. Então, o termo gênio não seria muito apropriado para uma pessoa sábia, uma pessoa inteligente. Isso é até bom para a gente poder aprender que, às vezes, até os nossos filhos mesmo, é um gênio, não sei o quê. Às vezes, a gente acaba trazendo palavras praticamente é uma palavra de maldição, né? Que, já que significa demônio para a vida da criança ou para a vida de qualquer outra pessoa que seja inteligente, a gente fala desse jeito. É verdade. Você pode ver que na Bíblia, Salomão foi o homem mais sábio. A Bíblia fala que ele é conhecido como um homem sábio. A palavra sabedoria no hebraico é Chokhmah, entendeu? Chokhmah, é diferente de Da'at. Da'at é conhecimento, né? E eles aderem a palavra Da'at, quando tu vai estudar no hebraico, ao conhecimento oculto, que é a Cabala, que eles acreditam que está ligada à serpente, que no hebraico não é que nem nós falamos, é o Nahash. Nós falamos no feminino, a serpente, mas na verdade é no masculino, o Nahash, o serpente. Entendeu? No hebraico. Então, eles acreditam. Então, o termo, quando tu fala assim, um exemplo, no hebraico, quando fala, essa pessoa é muito sábia, ela é uma Hassidim, do termo Chokhmah. Esse homem é um homem justo, ele é um Tetzadikim, do termo Tetzadik, quer dizer justo. Entendeu? É meio complicado de falar isso aí. Não, mas com o tempo aprende. Eu também, não foi do dia para o outro. Lembrando que é 20 anos estudando isso, né? Eu estou há 20 anos ainda aprendendo e acredito que não vou saber nunca tudo. Acho que nem a metade. Mas pelo menos um pinguinho eu tenho que aprender. Em 20 anos. Então, minha fala é essa. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, algum questionamento. De novo aí. É porque eu acredito que o Eduardo está no trabalho dele ou voltando para casa. How are you? Como vai, meu amigo? Tô bom, uma beleza. Está no trabalho ou está em casa, Eduardo? Agora eu estou na casa da minha sogra. Eu saí do trabalho e deixaram a minha aqui na frente. Agora aí. Então está aí, ó. Eduardo, esse aí é meu amigo, já é presbítero de Eduardo, esse aqui é o presbítero Henrique, também meu amigo. Ele está fora do Brasil, está no Piauí. Henrique está no Rio de Janeiro, né? E eu aqui na Europa, né? Que é Goiânia. Então.
estamos aqui. A primeira vez que ele entrou aí, deu para ver que tá um calor fora do normal lá, hein? Que tava pingando a orelha, rapaz. 41 debaixo da sombra. Aí, hoje aqui fez só 36, mas só que não dá para aguentar não, cara. Dá para aguentar não. Eu sei como é que é. Mas pode falar, Varão. A minha fala, eu já terminei. Eu peguei só um pedacinho da fala do início aí, né, que o Marquinhos estava falando, um pouco a respeito do anticristo, né? E eu tenho visto também, estudado um pouco a Bíblia a respeito disso. E creio que já está começando, né, os sinais do anticristo. Não sei ao certo ainda da onde ele vai vir, né? O Marquinhos que é mais aprofundado no estudo aí, ele deve ter uma teoria mais aprofundada. Mas eu creio que muito em breve irá se manifestar, porque a gente já vê os sinais que já estão testando as criptomoedas antes que vem, até no Brasil já vai começar a ser testada, né, para virar um dinheiro virtual, ao qual você não vai pegar mais dinheiro. E assim, já passo a passo que já está se encaminhando, né? Isso é verdade, cara. Isso é verdade. Semana passada a gente estava até conversando sobre isso, né? Falando sobre isso aí, sobre essa criptomoeda que é o DEX, né? Que já foi lançado já. E tudo aquilo que a gente vem ouvindo desde quando eu era criança, com isso por gente, pessoas que são mais velhas aí, vem falando, às vezes a gente vai até pregar para alguém falando que Jesus Cristo está voltando, e ouço isso desde a época da minha tataravó. A minha tataravó já ouve isso há muito tempo. E a gente vê que tudo está se cumprindo certinho. A gente não podemos dizer qual vai ser o dia e a hora, né? Que Jesus Cristo vai voltar para pegar a sua igreja, porque a palavra de Deus vai dizer que nem o filho do homem sabe o dia nem a hora. Mas pelos sinais do qual ele falou que ia deixar para a gente, já está aí, ó. Líquido para todos poder ver e observar que cada vez mais o Jesus Cristo está voltando e o anticristo já está surgindo, já só falta praticamente ele se manifestar, se apresentar para a população, né? Mas vocês sabem que como é que eu vou saber que é o anticristo? Só tem uma forma de saber quem é o anticristo. Há um sinal, ok? Para eu saber. Poxa, já que ninguém me perguntou ou passou desapercebido, esquecemos desse detalhe, há um sinal para saber quem é o antimessias, o anticristo. O filho da perdição, o iníquo, o homem da maldade, o anomia. Qual é o sinal? Ele vai trazer o tratado. Ele vai assinar o tratado de paz de 7 anos que nós estamos falando. Aí, detalhe, não vai ser algo que vai acontecer por livre e espontânea vontade, todos felizes da vida, não. Acreditamos que vai acontecer alguma coisa no mundo, na Terra, no globo, algum tipo de problema seríssimo que vai afetar a economia global, vai quebrar a bolsa, então vai haver uma necessidade de uma mudança, como é chamado de mistério Babilônia, pelos teólogos, estudiosos assim como eu, ou a nova era, ou a nova ordem mundial, que é tão conhecida. Essa nova ordem mundial, ou a nova era, também conhecida como a era de Aquário, conhecida pelas pessoas que são ligadas a astrologias, essa área mediúnica, o que acontece? Essa era e esse acontecimento é marcado com a queda da Bolsa de Valores, como aconteceu na década de 20, quando houve a queda da Bolsa de Valores, fizeram filmes, fizeram até novela sobre isso, ok? E quando houver essa queda na Bolsa, essa mudança, porque vai ter que acontecer isso, eu vou até indicar vocês ver vídeos, e se caso puder ver vídeos de Yuval Noah Harari, eu já li até livros dele, Yuval Noah Harari, que é um judeu, ele é filósofo, historiador, judeu, um homem consagradíssimo, ok? Yuval Noah Harari, e também Klaus Schwab, que é o presidente do Mercado Comum Europeu e da Bolsa da Suíça, Klaus Schwab, ok? Que ele fala que estamos já no limite,
que é necessária uma mudança na questão global econômica, então acredita-se que vai haver um grande reset, uma grande mudança, que vai haver a troca, que foi falado na nosso podcast passado, sobre a mudança do dinheiro papel-moeda para do dinheiro papel-moeda para o dinheiro digital, quer dizer, para haver um controle de um só banco sobre todo o dinheiro global, e não vai haver mais papel-moeda como nos Estados Unidos em junho, maio para junho, já não estão fazendo mais papel-moeda, é só dinheiro digital. Então, para isso acontecer, vai haver uma queda na Bolsa, vai haver uma crise econômica terrível, financeira, global, cujo qual vai precisar de um líder, e esse líder vai trazer a solução, que é uma falsa paz, cujo qual ele vai conseguir fazer uma aliança forçada, que ele vai ter meios, fala, eu tenho como resolver o problema, mas eu preciso de poder total. E aí ele vai fazer aliança entre judeus e árabes para que os judeus possam reconstruir o terceiro templo. Então esse é o final, o tratado de paz que vai haver em Israel entre judeus e árabes. Quem conseguir fazer isso é o anti-Messias, é o anticristo. Cada vez mais. E claro, ciente, né? se nós estivermos aqui para ver, aí o mesotribulacionista venceu. Aí o que eles acreditam é que a gente vai ficar 3 anos e meio sendo perseguido. Na metade nós subimos. Agora, se nós não vermos, vai acontecer do mesmo jeito. Mas a igreja já vai ter subido. Que é o pré... Eu oro para a gente poder não ver. Eu também. Eu também. Eu não quero ver, não. A gente tem que pegar o dia que, não sei se o de trabalho de vocês dois bate junto, pegar o dia da sua folga, o dia que ele estiver em casa, para poder pegar a live do início, para a gente poder ter como tá falando mais, né? Trazendo mais conhecimento para nossa vida, mas para todos aqueles que for de assistir o vídeo. Infelizmente o Varão pegou já no finalzinho já. Foi. Eu estava até refletindo nisso aí que o Marcinho estava falando, que faz todo sentido mesmo. Ter esse tratado de paz e ter esse controle mundial sobre a moeda digital, porque tem que chegar num tempo ao qual ele tem que trazer uma certa, como se diz assim, uma certa estabilidade para todo mundo ter o que comer e o que comprar. Aqueles que vão aceitar, né, a marca. Então, é necessário realmente para que tenha todo esse controle, para que ele possa controlar todos aqueles que vão oferecer, que ele vai ter o que comer, e os que não vão aceitar, que aqueles que vão ficar, vão ser perseguidos e vão passar necessidade. Mas se parar para poder observar isso aí, é só a gente parar para observar. Isso praticamente já tá acontecendo, já aconteceu. Porque tudo que a gente vai ver, tudo hoje em dia é digital. Tudo hoje em dia é digital. Você não consegue ver mais um dinheiro mais na mão de ninguém. Hoje em dia, eu estou aqui com... Semana passada, domingo passado, foi inaugurada uma feira aqui no Valão. Onde era o Valão aqui, Martim? Agora virou uma praça. Manilharam tudo, agora é uma praça agora. Então, botaram uma feira, igual tem aquela feira lá de Caxias. Tem uma feira agora, e eu estou ali numa banca ali. Varão, vou falar para você, a maioria dos pessoal agora nem cartão mais, nem cartão. Aquilo que a gente estava falando semana passada, sobre acabar com o cartão, acabar com tudo, sobre um banco só, certo? Então, as pessoas já não estão mais naquele negócio de cartão. Quando vem no cartão, na aproximação, nota, não tem mais nota na mão, tudo agora é Pix, tudo agora é Pix, tudo agora é Pix. Então, praticamente falta mais nada, velho. Falta mais nada. A única coisa que falta é só ele se manifestar mesmo, vir esse tratado de paz, para a gente poder... Para a gente não, que eu não quero estar aqui não. Para poder as pessoas acreditar no que a gente vem pregando, vem falando o tempo todo. Verdade. Maranata.
Ora vem, Senhor Jesus. Para nada. Glória a Deus. Apocalipse 22:11. Aquele que é limpo, limpe-se mais ainda. Aquele que é sujo, suje-se mais ainda. Aquele que é santo, santifique-se mais ainda. É o momento final, a rota final. Estamos já, como foi falado, e eu tenho certeza disso, do que a palavra tem dito para nós, que já tem nos ensinado que Jesus vem. Já estamos no final com certeza, tudo isso acontecendo. Então, assim, eu sinto no meu coração, claramente, que, bem dizendo, não falta mais nada, e só tem esse detalhezinho. No meu coração que Deus está salvando as últimas pessoas. Ele está trazendo aqueles últimos, os derradeiros, para a sua presença, e depois que chegar o número das pessoas que precisam ouvir, precisam e que quiserem voltar e que voltarem, a trombeta soar. E a trombeta vai soar. Como o Paulo falou, 1 Coríntios 15:52, né? Nem todos nós dormiremos, mas seremos transformados num abrir e fechar de olhos, né? Um aion, que é um piscar de olhos, né? Um aion no grego é meio átomo. Meio átomo seria 5,6 milésimos de centésimo de segundo. Significa mais rápido do que a velocidade da luz. A velocidade da luz é 300.000 quilômetros por segundo, ok? Então, um aion é mais rápido, que é meio átomo no grego, que é mais rápido do que um piscar de olhos. Um piscar de olhos é 7 milésimos de centésimo de segundo. Um aion, que é meio átomo, é 5,6 milésimos de centésimo de segundo. Então, quer dizer, quem tiver com mágoa, quem tiver com ódio, quem tiver com rancor, quem não perdoa, quem guarda ressentimento, quem é que gostaria de ressuscitar alguém que morreu para se vingar, a pessoa que anda com o coração cheio de ódio, que quer arrancar a cabeça de um, que quer voar no pescoço do outro. Meu amigo, quando Jesus voltar, que vai ser tão rápido, não dá tempo de pedir perdão, não dá tempo de voltar atrás, não dá tempo de, Deus, me perdoa, eu quero subir agora. Não tem assim, dá um timing aí para eu me retratar, pedir perdão para umas pessoas. Não. É perdoar aqueles que te fizeram mal. Se você tiver feito mal para alguém, ou alguém achar que você fez mal para ela, pedir perdão e seguir em frente. Perdoar, ser perdoado, tirar a mágoa, porque muitas das vezes as pessoas têm um coração carregado de mágoa, carregado de ressentimento, carregado de amargura, ódio, rancor, muita coisa ruim no peito. Então a pessoa não consegue ter paz no coração, por causa de mágoa, ressentimento, amargura. Isso também vai impedir muitas pessoas de subir no arrebatamento, porque isso é bagagem. Você tem que subir sem nada. No arrebatamento não leva filho, não leva mulher, não leva pai, não leva mãe, também não leva mágoa, rancor, nem ressentimento. E isso vai impedir muita gente de entrar no soar da última trombeta. É onde cada vez mais faz sentido a palavra que Jesus Cristo fala, né? Muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Porque muitos que foram escolhidos por Cristo, creio eu que naquele exato momento, na hora que ele vir como um relâmpago para poder buscar a sua igreja, muitos vão estar com o seu coração ali cheio de mágoa, cheio de rancor, e não vai ter oportunidade de poder chegar e se arrepender. Pode ser isso aí também. Você vê, Lucas 21:34, né? 21:34, 21:25, o 34 ele fala assim: olhai por vós, para que o vosso coração não vos sobrecarregue de glutonaria, de bebedice, dos cuidados da vida. E aquele dia venha como um laço, venha de surpresa como um laço, porque virá sobre todos os moradores da terra. E ele fala: vigiai e orai em todo tempo, para que vocês seja vida por digno de estar de pé diante do Filho do Homem. Quer dizer, o coração se sobrecarregar o quê? Os cuidados da vida, bebedice, glutonaria, as coisas que existem no cotidiano. Quer dizer, a pessoa perdeu o foco, perdeu a visão. As pessoas, muitas das vezes, elas estão na caminhada com Deus, acontecem coisas na vida dela que ela perde o foco, ela coloca o foco nas coisas da terra, as coisas humanas, as coisas terrestres. Então, ela acaba perdendo o foco. Então, entra essa batalha do lado espiritual com o lado humano, o lado físico do lado da matéria, do lado espiritual. As pessoas vivem, muitas das vezes, como se fosse preparada para estar aqui na terra e não para subir. Paulo falou em Colossenses 3 assim: pensai nas coisas de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus.
Pensai nas coisas do alto, não das coisas que são da terra. Por quê? Porque esse plano terreno que estamos vendo vai acabar. Por que vai haver? Vai haver a batalha de Gog e Magog, capítulo 38 e 39, após o arrebatamento, que não é a batalha final, não é a batalha do anticristo, tá? E ainda assim a batalha do anticristo não é a batalha final, que tem Gog, após o arrebatamento, tem Gog e Magog, que são os exércitos que vão invadir Israel e vai ser destruído com uma chuva de saraiva, o próprio Deus vai destruir. Depois vai ter a batalha de Armagedon, que está no capítulo 16 de Apocalipse, e o capítulo de número 19, 11, onde Jesus volta com a igreja após os 7 anos do final da grande tribulação e vence o anticristo, o falso profeta, com a espada que sai da sua boca. E no versículo 20 ele lança o anticristo, o falso profeta, dentro do lago de fogo e enxofre e os seus exércitos. Quem tiver com ele vai ser morto. E ali, Jerusalém, ele pisa com os pés dele, no Monte das Oliveiras, descendo do seu cavalo. No capítulo 14, versículo 4 de Zacarias, diz assim: então seus pés pisarão o Monte das Oliveiras, ao qual vai haver um terremoto e vai separar do mar Oriente, do mar Oriental ao mar Ocidental. O mar Oriental é o Mar Morto. O mar Ocidental é o Mar Mediterrâneo. Vai haver um terremoto, vai abrir, vai criar um vale muito grande, vai aplanar a terra, esse terremoto, vai deixar a terra plana, igual era quando foi criada no início, e Jesus vai entrar dentro do templo, na porta do príncipe. Onde você vai encontrar isso? Capítulo 43, capítulo 44 do livro do profeta Ezequiel, que essa porta estaria fechada até no dia que o rei entrasse por ela. Quando Jesus passou por ela, ali, ele desceu do Monte das Oliveiras e entrou ali. Depois, Jesus não passou mais porque ele foi crucificado. Então, ali passou por várias reformas. Então, foi fechado ali a entrada da porta do príncipe, onde dava direto no templo, onde ficava o Santo dos Santos, onde havia adoração. Então, o que acontece? Ali está fechado porque quem ouviu dessa profecia foi um rei muçulmano, Solimão Magnífico, Solimão II o Magnífico, quando conquistou Jerusalém, porque Jerusalém foi conquistado por vários reinos, muçulmanos, mamelucos, todo esse período, ok? Até ser entregue para a Inglaterra, para a ONU, ok? Que depois passou para Israel em 1948. Então, o que acontece, meu caro? Esse rei Solimão II, ele mandou fazer o quê? Ele mandou fazer aquela cúpula dourada, que é o Domo da Rocha, onde nós vemos ela feita de ouro, e mandou fechar a porta, porque falaram ali que tinha uma profecia que um rei ia entrar. E como ele era rei, ele falou, aqui, rei sou eu, ninguém vai entrar aqui não. Ali, o que ele fez? E esse rei, ele não podia pegar em nada morto, porque um sacerdote, Jesus também é sacerdote, não pode encostar em nada morto. Então ali botaram uma parede, fecharam e colocaram um cemitério muçulmano. Então o que Jesus vai fazer? Vai pisar no Monte das Oliveiras, aonde está o cemitério, vai cair tudo na chão, vai abrir profundamente uma estrada, igual foi uma vermelha para passar o povo, para entrar quem? O Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Irabadachore begalabanduri bicandoro bagassuri. Bendito. Glória, meu Deus, que presença poderosa. E você vai estar lá, Henrique, você vai estar lá, Martim. Você vai estar lá, Eder. A gente vai estar lá. Vamos estar lá. Bom. Aira mandachora baragassui bigai. Ora mandachoi cananassai tacamai. Bendito é o Rei de Israel, todo-poderoso. Glória. Aí ele vai se assentar. Aí ali, quando ele se assentar, meu Deus do céu, aí vai acontecer o que está em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 31. Então assentar-se-á o rei junto com os seus anjos, e vai separar o bode das ovelhas, vai separar as nações bodes das nações ovelhas. Aí ele fala, vinde bendito de meu Pai, a entrar no reino, que está preparado desde a fundação do mundo. Para ele vai separar os bodes, detalhe, nações, não é julgamento final. Aí vão ser lançados direto aquelas nações no lago de fogo e enxofre, vivas. Aí por isso que a Bíblia fala, ali haverá choro e ranger de dentes. Por quê? Elas vão estar de carne e osso e com a alma lá no lago de fogo e enxofre. Essas vão ser lançadas direto. Glória a Deus. Vale a pena, cara. Vale a pena, às vezes passa pela nossa mente assim de o que a gente vem sofrendo, né? O que a gente sofre,
as batalhas, as dificuldades, mas só que cada vez mais que a gente vai ouvindo, conhecendo a palavra de Deus, a gente vê que a cada minuto que a gente se encontra na presença, vale a pena. Vale a pena porque não importa o que a gente passa aqui hoje na Terra, não importa o sofrimento, a dificuldade, mas o que importa é a gente saber que naquele grande dia há uma vitória para a gente, né? Que a nossa vitória vai ser o quê? Estar do lado do Pai, estar do lado de Jesus Cristo. Então, aonde a gente não vai ver mais nem rancor, nem ranger de dente, a gente não vai ver mais choro, mais dificuldade, a gente não vai ver mais intriga, falsidade, mas nada disso. Então, a cada minuto, a cada segundo de sofrimento, da dificuldade que a gente passa aqui na Terra, de calúnia, vale a pena, vale a pena. Para chegar no final, a gente poder chegar e glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu finalizo a minha parte também, deixando um versículo muito importante, eu sempre gosto de falar ele comigo mesmo, que é Romanos 12:12, né? Alegrai-vos na esperança, cheio de paciência na tribulação e perseverai na oração. Isso é o que mais nós temos que fazer nesses últimos dias. Esperar conscientemente no Senhor, perseverar na tribulação, independente das circunstâncias da luta, e perseverar em oração. O dia do Senhor virá e arrebatará seu povo, nós estaremos com ele na glória. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu venho agradecer aí a presença do nosso missionário aí, Martiliano, a presença aí do nosso amigo diácono, diácono ou presbítero? Isso, diácono. Nosso diácono aí, Eduardo. Espero que você possa participar mais vezes aí da live aí, dos podcasts que a gente fizer. E quanto mais conhecimento a gente tiver para poder estar passando para as pessoas, é melhor ainda, né? A gente poder estar trocando conhecimento, porque, como eu entendo, a gente nunca sabemos de nada. Então, quanto mais poder aprender, é melhor. Então, quando a gente for de marcar o próximo aí de novo aí, vou pedir o nosso missionário para estar falando contigo, tiver em condições, com o tempo para poder estar, vai estar aí participando conosco aí. Quero agradecer a vocês dois aí, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu gostaria de terminar minha fala com 2 versículos. Né? Um versículo que está no meu coração é que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso muito excelente de glória no céu. Porque nós não atentamos naquilo que vemos, mas naquilo que não vemos. Porque as coisas que se veem são transitórias, temporárias, passageiras. Mas as que não se veem são eternas. E eu quero dar a bênção apostólica em hebraico, ou melhor, a bênção sacerdotal. É o que está no meu coração, ok? Ó, tipicamente, se tivéssemos em Israel, na época de Moisés, ele ia fazer isso aqui, ó, ok? Só que eu não vou fazer isso, porque eu não sou judeu. Porque um amigo meu falou que era filho de judeu. Eu falei, mas a tua mãe era de Israel? Ele não. É porque minha mãe judiava muito de mim. Então, eu fui judeu, ok? Ela é judia. Então, o que acontece? Vamos lá. A bênção sacerdotal em hebraico, número 6:24. Eu não vou falar cantando, porque o certo é cantando. É assim, ó. Ivavaverha Adonai Veshmeerra. E Adonai Panaveleha Virroneka. Essa Adonai Panaveleha Venhaseleha Shalom. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Agradeço a todos aí. Até a próxima. E Deus continue abençoando a vida de todos aí. Amém? Amém. Shalom. Shalom.